Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento devocional. Eu quero falar com você hoje a respeito do perdão. Como reagir diante dos problemas que passamos em relação a uma perseguição, em relação a pessoas que intentam mal contra você, contra mim? O que o texto bíblico aqui de Gênesis capítulo 50, lá no finalzinho, a história de José, o que isso tem a nos ensinar no dia de hoje? Veja que José, no verso 19, ele diz aos seus irmãos, no capítulo 50, o seguinte: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Aqui no finalzinho do capítulo 50 de Gênesis, traz o relato em que os irmãos de José, após a morte do pai deles, estavam preocupados em que viessem a sofrer uma retaliação, uma perseguição de José em relação àquilo que eles próprios fizeram contra o irmão mais novo naquele momento, José. Pegaram José por não gostarem das atitudes dele, você pode ler isso lá nos capítulos mais atrás um pouquinho. Você pode verificar que eles têm inveja de José, porque José era o queridinho do papai, José era aquele que falava demais, falava muito, tinha um jeito que não era muito agradável a eles. E eles então fazem o que? Eles então intentam o mal no sentido de vendem José, colocam José num poço, numa cisterna, vendem José para o Egito, e aí José passa por várias situações adversas, inclusive ficou preso, né, diante de uma questão ali com relação à mulher de Potifar, que era um dos oficiais ali do Egito. E o que acontece com o texto, o que esse texto tem a nos ensinar hoje? Eu creio que isso dialoga conosco em relação a percebermos o contexto maior. Deus pegar aquilo que é o mal, que pensamos ser o mal, e tornar o bem. Para nós, muitas vezes não, mas para o contexto maior. José está aqui falando que esse contexto maior é com relação a conservar em vida a um povo grande, ou seja, o povo de Israel foi abençoado dentro do sofrimento de José. Dentro daquilo que foi visto como o sofrimento de José, o povo de Deus, o povo de Israel, a grande nação de Israel foi abençoada. Onde mais eu posso ver uma questão que aparentemente foi mal, foi ruim, mas que serviu de bênção? Na vida de Cristo. Cristo Jesus, ele foi à cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade. Então, Jesus, no momento que estava ali sendo maltratado, sendo açoitado, levado à cruz para a morte, naquele momento, antes de expirar, Jesus diz para o Senhor, o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O próprio Jesus fez isso. O próprio Jesus sabia que não era pelo mal que ele estaria retribuindo com o mal. O texto ali também em Romanos capítulo 12, verso 17, vai dizer: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é certo aos olhos de todos. Amados, é importante nós verificarmos que Deus tem sempre um propósito maior em meio ao sofrimento. Deus tem sempre um propósito que glorifica Ele por meio das nossas situações que passamos. Tribulações, perseguições, acusações, julgamentos injustos. Passamos por isso. Nós também não somos perfeitos, em que também nós não façamos alguma coisa contra outras pessoas também. Nós
falhamos também, mas quando isso acontece conosco, qual é a reação tomar? Qual a reação que devemos tomar? Qual a postura que devemos tomar? Como servos do Senhor, devemos tomar a postura de não retribuir o mal com o mal, mas sim fazer o bem, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das acusações. Foi assim visto na vida de José, foi assim visto na vida de Jesus. E é assim que Deus quer que você e eu glorifiquemos ao nome dele quando passarmos por alguma aflição dessa forma. Então, quero crer que esse texto de hoje, os textos lidos, possam abençoar as nossas vidas para que possamos assim glorificar ao nosso Deus, mesmo no momento da dificuldade. Deus abençoe você, a sua família, o seu trabalho, que você possa curtir esse vídeo, dar aquele like, compartilhar e fazer algum comentário para que possamos cada vez mais interagir, crescer por meio da palavra de Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo.